Até o capítulo 16. Mas o capítulo 1, verso 40. Estou todo emocionado aqui. Os irmãos encontraram? Diz assim: e aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizendo-lhe: se queres, bem podes limpar-me ou purificar-me. Amém. Textos semelhantes a esse na Bíblia Sagrada você vai encontrar vários momentos que vai falar sobre leprosos na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E é interessante esses personagens aqui, nós extraímos lições para a nossa vida. Existiam regras, restrições para determinados grupos de pessoas. Quando você está lendo sobre a lei, principalmente dentro do livro de Levítico, existiam regras para as pessoas participarem daquela sociedade, para as pessoas cultuarem, para as pessoas celebrarem, como é que elas deveriam se comportar. E, em especial, existiam regras e restrições para esses personagens que eram os leprosos. Para os irmãos entenderem como era no Antigo Testamento, que havia um posicionamento para um homem ou uma mulher, uma pessoa leprosa. Pessoas que eram leprosas, elas não podiam estar em uma sociedade como nós aqui, elas não podiam estar em um culto, elas não podiam estar em um templo, porque elas eram tidas como pessoas impuras, pessoas imundas. A lepra, ela era contagiosa. Não é como hoje, que alguém tem um problema dermatológico e procura uma farmácia, se for uma coisa simples, pergunta ao farmacêutico, diz: rapaz, eu estou sentindo aqui um impinjo, uma coceira, um problema. E aí ele não precisa nem ser um especialista, ele já diz: ó, tá uma pomada aqui, serve para você. Mas quando o negócio é grave, a gente procura um especialista, e aí ele vai diagnosticar para ver se aquilo é realmente contagioso ou não, é problemático acerca de tal forma que precise de um tratamento intensivo. Não era desse jeito. Quem tinha lepra era tido como um símbolo de impureza, de pecado, era uma pessoa que ficava à margem da sociedade e ela era uma pessoa excluída. Quem tinha lepra, as pessoas quando viam ela saíam de perto. Olha só, quais eram as regras para uma pessoa leprosa? Não podia ficar em comunidade. Número 1. Número 2, quando ela viesse se aproximando de uma comunidade, ela tinha que vir gritando e dizendo: leproso, 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 para que quem ouvisse eles gritarem que era um leproso, todo mundo saia de lá. E existia uma outra regra, que era a regra de que os leprosos também tinham que andar com sinos, para que quando eles chegassem, além de gritarem que era leproso, as pessoas escutassem o sino tocar e dissessem: ó, você está ouvindo esse sino aí? Esse sinido, esse barulho aí, é um leproso que está vindo, então vamos sair daqui, porque existem regras. Uma outra regra para quem era leproso é que se ele chegasse, se aproximasse de alguém, tocasse alguém, esse tal seria também considerado impuro. Então, a regra final era que o leproso, se ele desobedecesse às regras, ele seria apedrejado. O que acontece é que Jesus chegou. E Jesus chegou num cenário para mudar a vida do leproso, do pecador, do homem que está à margem da sociedade, restrito por causa da chaga do pecado. O que acontece é que esse homem, ele teve algumas atitudes interessantes que nós podemos aplicar aqui nesses minutos que temos para os irmãos entenderem. Em primeiro lugar, o que é ou qual era o problema existente na sua vida, no seu contexto familiar, ou alguma coisa que está acontecendo com você. Eu vim aqui para dizer que este problema tem uma solução e o nome dele é Jesus. O que devemos fazer?
devemos nos comportar semelhante a este leproso. A Bíblia não vai falar o nome dele, mas vai mencionar as suas atitudes. Quais foram as atitudes dele? Primeiro, o leproso, mesmo sabendo que se ele passasse a regra, se ele desobedecesse a regra, ele seria apedrejado. Ele sabia onde estava doendo nele. O que foi que ele fez? Ele rompeu a barreira e simplesmente se aproximou-se de Jesus. Então, qual é a primeira coisa que devemos fazer para ver Deus operar e curar todas as nossas lepras, todos os nossos problemas e todas as nossas situações? Primeiro, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Em primeiro lugar, devemos nos aproximar de Jesus. Mas eu já estou no culto, mas eu já estou próximo. Amém, glória a Deus, né? Que bom que você está no culto. Que chance maravilhosa você tem de fato de estar próximo do teu Deus e de ver Ele curar as suas lepras. Porque muitas vezes estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente está lá no problema. Muitas vezes estamos aqui, mas o nosso coração está distante. Mas hoje Deus nos convida e diz assim: chegue-se a mim, se aproxime de mim, e você vai ver a cura de Deus na sua vida. Primeiro, ele se aproximou. Em segundo lugar, o que foi que ele fez? Só se aproximou? Não. Ele disse: eu vou me aproximar e vou reconhecer. Eu vou reconhecer quem é ele. Eu vou me curvar diante dele. Ele não é qualquer pessoa. Eu vou me curvar. Vão querer me apedrejar, vão querer ser contra mim. Eu acredito que Deus está falando com você aqui. Muita gente já falou muita besteira e já disse que você tomou a decisão errada em estar aqui adorando a Deus. Mas você sabe o que foi que Deus fez com você e como Deus já curou a sua alma. Sua alma era vazia, sua alma era distante. Você estava dentro muitas vezes de lugares que não eram de Deus. Mas Deus diz assim: se chegue a mim. Você chegou, sabe o que aconteceu? Deus libertou a sua vida, correndo o risco de ser apedrejado. Está correndo o risco de ser apedrejado? Está correndo o risco de ser apedrejado pela opinião dos homens? Eu quero saber da opinião de homem. Eu quero saber da bênção de Deus na minha vida. Eu não quero saber se o homem vai me apedrejar. Eu quero saber se Jesus vai me atender. Só ele sabia como doía, né, pastor? Mas ele disse: eu vou me aproximar e eu vou me curvar. Estamos precisando nos curvar, irmãos. E não é só uma questão física, nos curvar. Eu vou me curvar aqui como uma coisa ordinária. O que é uma coisa ordinária? Mas não é um palavrão. Uma coisa ordinária é uma coisa rotineira, uma coisa que você sempre faz. Nós sempre fazemos isso. Isso é ordinário. Chegar no lugar e nós dobrarmos, nós nos curvarmos. Isso é legal, é bonito, né? É uma característica, é uma identidade. Mas, irmãos, de fato, se curvar na presença de Deus está além de uma coisa ordinária. Está além de uma rotina e de uma prática litúrgica. Se curvar para Jesus é se curvar à vontade dele. Irmão, se você se curvar à vontade dele, ele tem uma coisa boa, ele tem uma coisa agradável, ele tem uma coisa perfeita, ele tem uma bênção, ele tem uma porta aberta, ele tem um sim, ele tem um não, e ele tem a proteção dele para essa igreja. Se curve, se curve. E aqui eu estou falando se curvar de verdade. É tão difícil curvar, né, irmãos? Eu não obedeço não, eu não vou não, eu não quero não, eu ainda me mando, eu ainda me domino, eu não vou fazer. Às vezes a gente parece um menino ruim, né? E aí o pai, irmãos, que tem experiência, ele fica só olhando. Continue fazendo isso, continue, vai endurecer o pescoço mesmo. Você está achando que você se domina? Depois que eu escolhi você, você tem dono. Você pode querer ir para ali, você pode querer ir para acolá, você pode querer desviar sua mente, você pode se distanciar como for, mas você é meu, eu te trouxe aqui, e eu quero dizer para você que hoje é dia de se curvar.
O que foi que ele fez, irmão? Sabe de se curvar. Ele também fez o clamor. E aproximando-se, curvando-se e rogando. Estamos precisando orar, sim ou não? Irmãos, eu sou o camarada que mais precisa de orar. Se Deus falar aqui, profundamente aqui, e se vier um chicote lá de cima, o primeiro chicote que vem é para quem está falando. Os irmãos entendem o que eu falo? Porque às vezes a gente está falando, e a gente assim, irmãos, uma vez eu estava, eu não posso dizer isso aqui, posso? Uma vez eu estava, Deus me deu uma palavra, irmão, agora foi uma palavra, irmão, que parecia que eu estava quebrando, irmãos, as tábuas do mandamento de Moisés. Irmãos, porque você sabe, Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, enquanto ele estava lá falando com Deus, o povo estava embaixo. Moisés se ausentou um pouquinho, ele diz assim, Moisés diz, mas não, Moisés morreu, nós vamos pegar, nós vamos fundir aqui todas as joias, irmãos, e vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorar. Quando Moisés desceu, depois de 40 dias e 40 noites, Deus falando com ele, escrevendo o mandamento, quando ele chegou, que ele viu, irmãos, aquela adoração pagã, ele viu aquela idolatria, ele pegou, irmãos, o trabalho de Deus, em 40 dias e 40 noites, e quebrou. Tem dia que a gente fica com vontade de quebrar. Ai, uma vez Deus me deu uma palavra, irmão. Eu parecia que eu queria quebrar as tábuas do mandamento, mas Deus me deu uma ira naquele momento. Porque nós estamos precisando de mais profetas e menos políticos na igreja. Eu não estou dizendo que a política não é importante, a política é importante, os irmãos sabem, são orientados sobre isso, acredito que sim. Mas, irmãos, ultimamente nós estamos precisando orar mais e fazer menos ativismo político. Eu acredito que se o Brasil, eu não estou falando dessa igreja, estou falando do Brasil, de verdade mesmo, tivesse já dobrado o joelho desde o dia que começaram, irmãos, as polêmicas até o dia de hoje, Deus já tinha entrado em ação, irmãos. Não brinque não. Em vez da gente gritar o nome de homens dentro da igreja, se a gente gritasse mais o nome de Deus, eu acredito que Deus já tinha operado. Porque, irmãos, coisas mínimas que a gente fala com Deus, Deus age. Por que é que Deus não está agindo ultimamente em algumas coisas? Porque está faltando clamor, está faltando muita coisa. Deu vontade de quebrar as tábuas do mandamento. Estamos precisando de mais profetas e menos políticos. Aí o que acontece, irmãos, nós estávamos em um culto. E quando nós estávamos em um culto, irmãos, o negócio foi tão grande. Irmãos, que é bom demais quando Deus está usando, não é bom, irmão? É bom demais, porque a gente, parece que a gente vai pegando assim, é AM, FM, a gente vai pegando, vai sintonizando numa rádio. Eu peguei numa rádio, irmãos, uma sintonia de uma rádio no dia lá, nesse dia que eu estou falando com os irmãos, que eu peguei até briga de vizinho, de verdade. Eu estava sintonizado, que eu peguei uma briga de um vizinho. Quando a gente começou a pregar, eu disse assim, você que está aqui, você está precisando falar mais com Deus, você está precisando se converter, você está precisando se arrepender, em vez de você ficar brigando com seu vizinho do lado da sua casa, que até a polícia foi lá. Eu não sabia o que estava acontecendo, pastor, mas de verdade aconteceu essa cena. Quando eu terminei a pregação, que eu desci, uma pessoa chegou para mim, quem foi que disse a você que lá na minha casa deu até polícia esses dias, porque o vizinho veio dizer uma coisa, eu não gostei, eu sou crente, não sei quantos anos dentro da igreja, mas eu comecei a brigar, que aí a polícia deu lá, um escândalo maior do mundo, uma briga de crente com o vizinho, e eu disse, sabe quem foi que disse? O Espírito de Deus, e Ele está dizendo agora, aqui neste momento, que nós estamos precisando de orar mais. Orar, clamar, dizer a Ele a nossa história. Fale para Deus a sua história de verdade. Tire momentos, tire horas, tire dias e fale com Deus a sua história. Deus, a minha história é essa. Eu estou sentindo isso, eu estou decepcionado, mas não é com os homens não. Agora fala a verdade, eu estou decepcionado é comigo. O problema está em mim, eu estou precisando ver a glória de Deus. Fale com Deus. Quem foi que ele fez mais? Ele acreditou. Ele diz assim, se quiserem bem podes limpar-me. Quando ele disse isso, ele estava acreditando. E eu quero trazer uma boa notícia para você que viu este culto. Quando você saiu de casa acreditando. Sabe quem foi que você saiu acreditando? Que você ia sentir a presença de Deus. Você saiu acreditando que Deus ia falar com você. Você saiu acreditando que você ia cultuar a Deus. Você saiu acreditando. E eu quero dizer para você que Deus, Ele faz infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você saiu de casa com uma fé normal, natural. Uma fé que eu vou para a igreja, eu volto para casa. Mas Deus, Ele
você não vai voltar do mesmo jeito que você veio, porque a palavra vai ativar a sua fé hoje. Fé ativada, acreditar. Eu acredito que Deus vai fazer. Eu acredito. Você acredita? Acredita quantos por cento? Você acredita quantos por cento? Aumenta mais, Senhor. Aumenta, acrescenta mais minha fé. Acrescenta mais, Senhor. Eu acredito mais, Senhor. Eu acredito que existe uma ativação de Deus. Nós vamos fazer um curso, mas alguns irmãos recebemos um encarte. E quando nós recebemos um encarte para fazer um curso lá, um curso teológico, o que acontece é que quando a gente chegou, as pessoas olharam para a gente e assim, 3 agricultores chegaram aqui, lá do interior, vai fazer o que aqui? Quem foi que disse para você? A gente viu no carro e era para a gente vir para cá. Disse, quem disse a você que tem vaga? Irmãos, foi uma coisa tão constrangedora. E aí os irmãos ficaram, assim mesmo, vamos para cá, vamos para casa. Eu saí de casa acreditando. Irmão, naquele tempo sangue no olho. Eu acredito que Deus faz. Não é conversa de discurso de crente, não. Não é porque eu fico louvando, se Deus fizer, Deus é Deus, não. Eu acredito. Peraí que eu vou dar um telefonema aqui. Me dobrei o joelho lá no de outra cidade, vinha passando dizendo, isso aí é doido. Eu digo, sou doido, eu vou dar só o telefonema aqui. E você vai ver o que é que Deus vai fazer aqui agora. Dobrei meu joelho e disse, Deus, eu vim acreditando, saí da minha cidade. E eu não admito isso. Irmãos, quando eu me levantei, tocou um telefone lá dentro da secretaria. A diretora do lugar tinha visto a gente fazer isso. E ela chegou branca, pálida. Ela chegou, irmãos, chegou assim e disse, eu não sei o que foi que aconteceu. 3 pessoas desistiram agora. Eu levantei, olhei para ela assim, bem magrinho, irmãos, que eu já fui mais magro. Vocês lembram que eu era magro? E eu disse assim, eu sei o que foi que aconteceu. Eu dei um telefonema para Deus, dobrei os joelhos e acreditei que Deus é meu Deus. Você acredita que Deus é seu Deus? Quem vai dar um telefonema hoje para Ele? Quem vai falar com Ele hoje e vai dizer para Ele toda a verdade? A minha vida está precisando disso. Eu fui convidado para ir em uma outra igreja. Até já compartilhei isso com o pastor Gesian. A gente foi participar de uma vigília, Regis Danese, Som e Louvor, e muitos outros estavam lá, passando a madrugada, cantando e louvando a Deus. Eu me lembro que eu cheguei naquele lugar, e cheguei lá e fiquei olhando até o céu da boca da cantora. Eu via, irmão, de tão, eu disse, eu estou maravilhado aqui, e eu assistindo lá, passei a noite toda, eu disse, rapaz, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, não tem nada a ver. A fé muitas vezes não tem nada a ver com sentir, é acreditar sem sentimento. O que acontece é que a gente veio, irmãos, quando eu cheguei com uma fé, irmão, que eu estava procurando até onde tivesse um velório para mim, eu estava atrás de ressuscitar morto, de tanta fé. Passei a noite toda orando, disse, se tiver uma coisa, eu fui lá na funerária procurar quem tinha morrido, não tinha naquele dia. Cheguei lá, os olhos desse tamanho vermelho. Eu sei que isso é coisa de menino, irmão, mas é coisa de menino que acredita. Eu estou precisando de gente simples para usar na terra, pessoas simples que queiram acreditar no impossível. Chegando meus minutos agora, meu pai estava com uma caixa de som de uma igreja, estava batendo para um lado, batendo para o outro, e ele não estava conseguindo aperrear. Eu cheguei, irmãos, cheguei na vigília sem dormir, os olhos grandes, e irmão pulando assim, fazendo assim, pulando e dizendo, o que foi? O que está acontecendo? Qual é o problema? Que hoje Jesus está aqui para resolver tudo. Meu pai disse, meu filho, eu já bati, essa caixa é de uma igreja, o pastor da trouxe aqui, disse que ia fazer um trabalho hoje à noite, e eu já fiz de tudo. Eu disse, já fez tudo? Foi como a mulher do fruto de sangue? O Senhor já procurou todos os recursos? Deu tudo errado? Foi. Agora só tem uma. Peguei a mãozona, irmãos. De verdade, eu dei uma tapa naquela caixa de som. Quando eu dei uma tapa assim, irmão, chega e estralou. Meu pai ficou assim com medo, ficou assim, o que está acontecendo com meu filho? Eu disse, caixa amplificada, você tem que obedecer o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem poder. Eu vou te dizer agora, todos os componentes que estão dentro dessa caixa, você vai obedecer o nome de Jesus, e você vai se consertar no decorrer das horas, do minuto e do segundo. Eu vou terminar essa oração e vou para casa tomar café. Quando eu chegar em casa, meu pai vai ligar para mim e vai dizer, a caixa foi consertada. Tirei a mão e disse, daqui a pouco, meu pai, o Senhor fala comigo e diz, se Deus operou ou não operou, nós estamos precisando mais de profetas
casa. Você crê? Você crê? Então o que é que te impede de ser batizado, eunuco? Você crê? O que é que te impede de estar comigo no paraíso? O outro ladrão que estava do lado de Jesus. Nós estamos precisando acreditar. Meu pai chegou em casa e simplesmente ele diz assim: meu filho, aconteceu uma coisa incrível. Eu fui ligar a caixa de novo. E quando eu liguei a caixa, não é que a caixa ficou boa? Eu disse: meu pai, eu sou crente. Eu acredito que Jesus curou a caixa. Agora isso aqui foi coisa de doido. Eu acredito que Jesus consertou a caixa. E se Jesus consertou a caixa, se importou, irmão, com uma coisa tão pequena, por que é que Jesus não vai se importar com a sua causa? Por que é que Jesus não vai se importar com o seu propósito? Por que é que Jesus não vai se importar com você? Sabe o que é que está faltando em nós? Acredita! Encerro dizendo que quando nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a dele. O homem fez a parte dele. E sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus simplesmente vendo aquilo, em primeiro lugar, versículo de número 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo.